e necessário. Bom, gente, falando de bioma Mata Atlântica, apenas para fazer algumas contextualizações importantes, né? O bioma Mata Atlântica é um patrimônio nacional definido na Constituição de 88, né? E o que é o bioma Mata Atlântica? Então, a palavra bioma, muitas vezes eu tenho visto, e inclusive eu já vi até pessoas dentro de órgãos ambientais, de pessoas que deveriam saber, o bioma não é aquele tipo de vegetação específico. O bioma é uma região que agrega diversos tipos de vegetação diferentes, né? E com a sua fauna relacionada, mas que tem uma linha mestra que os une, né? E é por isso que eles são agrupados dentro do mesmo conjunto. Então, o Brasil tem o bioma amazônico, o bioma cerrado, Pantanal, Caatinga, nós temos também o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica. Ele é um bioma que ele é formado principalmente por formações florestais, né? E que se desenvolvem em áreas montanhosas, também em vales e planícies e planaltos, mas que principalmente ocorrem ao longo da costa atlântica brasileira. É por isso que esse nome ele remete justamente à influência do Oceano Atlântico. Então, nós temos a umidade do mar aí como um grande fator, e essa formação de florestal, existe o conceito, por exemplo, a Mata Atlântica, a Floresta Atlântica propriamente dita, stricto sensu, que hoje tem um nome técnico mais específico, e tem o que se chama da Mata Atlântica em sentido amplo, que seria o bioma. Esse bioma se estende do norte do Rio Grande do Sul, do nordeste do Rio Grande do Sul, na Serra Geral, até o Rio Grande do Norte, principalmente por essa faixa litorânea, mas também entrando para dentro até a bacia dos rios Paraná, Paraguai, onde vai se sentir não a influência tão climática, mas é a similaridade florística, né? Existem as divisões de províncias florísticas. Então, ou seja, existe uma similaridade florística e vegetacional em todo esse grupo de vegetações que ocorrem dentro do bioma Mata Atlântica. E por que eles são? O que é importante esse bioma? Não só porque ele é um patrimônio, porque ele está exatamente no local com a ocupação mais antiga do país, né? Já mais intensamente, de forma mais intensa, transformada historicamente pelos seus usos, pela colonização. Foi a partir daí que o Brasil começou, né? Então, na Bahia começou a no Mata Atlântica, Rio de Janeiro está na Mata Atlântica, né? Então, tudo começou no Brasil pela Mata Atlântica. E, obviamente, que é o local onde concentra a maior população do Brasil. O maior conjunto de atividades econômicas, industriais, comerciais, grandes cidades, estão todas elas dentro do bioma Mata Atlântica. Então, por isso, um dos aspectos que é a sua relevância, vamos dizer, no sentido de conservação e de uso do solo. Também se destaca no bioma Mata Atlântica como um dos hotspots, né, de biodiversidade mundial. Então, a gente tem no planeta outras regiões com formações florestais muito ricas em espécies, em biodiversidade, e o bioma Mata Atlântica se destaca nesse contexto mundial por ser um hotspot, ou seja, uma área de grande riqueza de espécies vegetais e animais, né? Ou seja, isso denota a biodiversidade protegida existente dentro desse bioma, e justamente é outro aspecto que leva à necessidade de um conhecimento maior e de uma definição de políticas públicas e de técnicas de maneira a se usar essas áreas de forma sustentável, planejada, de maneira racional e inteligente, né? Bom, a proteção do bioma Mata Atlântica, a proteção jurídica do bioma Mata Atlântica, apesar dele ter sido definido lá em 88 como patrimônio, a partir de 93 ela começa a proteção específica do bioma Mata Atlântica através do Decreto 750, né? Assinado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse decreto é importante porque ele é um marco legal e ali ficou definido que o bioma Mata Atlântica será protegido a partir dos seus estágios sucessionais. Então, o que são os estágios sucessionais? Nós temos
uma vegetação, quando ela não foi totalmente transformada pelo uso do homem, não foi totalmente cortada, suprimida, ela é uma vegetação primária. Essa vegetação primária até pode ter sofrido uma exploração seletiva pequena, de pequena monta, mas que não alterou toda a comunidade que estava instalada. Nós ainda temos vegetação primária no país, tá? Que remonta desde antes de 1500. Tem gente que pode não acreditar, mas nós temos, tá? E nós temos tudo aquilo que foi cortado, suprimido para usos no passado, porque a madeira era o recurso natural primordial para a ocupação, né, nos séculos passados, para se fazer casas, engenhos, equipamentos, ferramentas, e para se usar o solo para a agricultura. Então, essas áreas passaram, ao longo do tempo, por um processo de regeneração. Então, elas são consideradas as vegetações secundárias, quando elas regeneraram. E elas podem estar no estágio inicial, médio ou avançado. E aí é a partir daí que o Decreto 750 define a sua proteção da Mata Atlântica, a partir dos estágios sucessionais, se ela é primária ou secundária, inicial, médio ou avançado. Porém, o que acontece é que nós tivemos um lapso de tempo. Bom, só voltando um pouquinho, o Decreto 750, ele definiu que os estados, né, através do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, iriam definir os parâmetros técnicos específicos para classificar esses tipos de estágios sucessionais da vegetação secundária e também da vegetação primária. Os estados iriam definir em resoluções próprias. Então, Santa Catarina, em 94, aí em 93 mesmo, logo depois do decreto, foi editada uma resolução do CONAMA, que definia quais eram os parâmetros a serem analisados para se classificar uma vegetação em diferentes estágios sucessionais. E em 94 são 11 parâmetros, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, se alguém quiser depois saber, eu posso explicar. Em 94 foi publicada a resolução CONAMA 04, de 94, que ela define os parâmetros para classificar a vegetação da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina em primária ou inicial ou secundária, inicial, médio ou avançado. Em 99, esse decreto, essa resolução CONAMA 04, ela não se aplica para a vegetação de restinga. E em 99, com a resolução 261, nós temos então a definição desses parâmetros dos estágios sucessionais para a vegetação de restinga, que é um dos ecossistemas associados ao bioma Mata Atlântica. Então, só fazer um parênteses rápido, Santa Catarina está integralmente dentro do bioma Mata Atlântica, 100%. Então, nós temos aqui no estado 3 grandes formações florestais que definem o bioma Mata Atlântica, que é a floresta andrófila densa, que é a Mata Atlântica stricto sensu, que é a vegetação florestal que está na parte costeira do estado, na zona costeira litorânea do estado, que vocês conhecem aqui nos morros da cidade, esse verde exuberante. Nós temos a floresta umbrófila mista, né? E esses termos todos eles foram definidos pelo projeto Radan Brasil, inicialmente, um esforço do IBGE na década de 80 e 90 de criar um sistema de classificação para a nossa vegetação brasileira. Então, nós temos a vegetação umbrófila mista, que é a floresta de araucária, que também vocês conhecem, na serra, nas áreas altas, né? Nós temos depois a floresta estacional decidual, que é a floresta que ocorre lá no Vale do Rio Uruguai, no oeste do estado, e sobe para alguns rios mais importantes também. E a partir dessas 3 grandes formações florestais, nós vamos ter o que a lei chamou de ecossistemas associados. Eu não gosto de chamar de ecossistemas, eu já expliquei até para algumas pessoas que o ecossistema é um conceito um pouco teórico demais, mas são tipos de vegetação que não são totalmente florestais, como no caso dos campos de altitude, mas estão associados ao bioma Mata Atlântica. São formações que têm uma origem um pouco diferente, mas estão associados geograficamente. Então, nós temos campos de altitude, as restingas, na região litorânea, nos depósitos arenosos recentes, de origem marinha, e o manguezal,
em situações bem específicas, onde os rios encontram baías de águas calmas e formam os manguezais. Então, esse conjunto de formações vegetais é o que define o bioma Mata Atlântica no estado de Santa Catarina. A resolução 04, então, ela definiu os parâmetros para enquadrar os estágios estacionais para as formações florestais, umbrófila densa, mista e estacional decidual, e para a restinga, então, a 261 trouxe os parâmetros para definir a restinga. Para o manguezal não existe, porque o manguezal já é área de preservação permanente e esses estágios estacionais, eles são definidos justamente para que se possam aplicar parâmetros de uso do solo, ou seja, o que é obrigatório preservar e o que é possível utilizar, porque nós temos que entender que a necessidade de preservação, de proteção da vegetação é premente, mas é necessário ocupar alguns espaços, a atividade econômica prescinde disso, inevitavelmente, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, por mais que se faça um projeto que se preserve o máximo possível de áreas verdes, em algum momento eu vou ter que ocupar. Então, para isso é que existe essa questão dos estágios, para que se possa ter todo o delineamento de como é possível usar, preservando ao mesmo tempo, que é o que a Mata Atlântica, a lei da Mata Atlântica traz. Mas só para concluir essa parte inicial, então nós tivemos esses parâmetros definidos em 94, 99, porém havia um problema, que era o decreto 750, a Rafael, leitura... posso te interromper? Desculpa. Só para a gente não entrar já nos pontos controvertidos, que eu estou vendo que você está entrando, eu acho que como você já deu você deu um panorama geral do bioma Mata Atlântica, eu acho que seria bacana agora, só para até todo mundo também se situar no que a gente vai discutir, né? Então, assim, você deu um panorama geral, tecnicamente, de como a gente caracteriza esses estágios seccionais. Eu acho que seria legal agora a gente já ir para os pontos controvertidos e aí a gente faz a estrutura do debate, se puder, pode ser. Desculpa te interromper. Não, sem problema. E aí, Até só para concluir, assim, o que aconteceu é que nós ficamos desde 93 até 2006 com um lapso de regulamentação. E aí, 2006, então, a Lei da Mata Atlântica vem, é um instrumento que eu considero extremamente importante, é extremamente complexo até, mas muito estruturante, muito bem feito, e que aí daí advém todas essas questões, né? Houve esse lapso, mas em 2006 nós temos essa referência jurídica, que aí agora, com certeza, a Fernanda pode abordar com bastante propriedade, e a gente vai trocando aqui, vai batendo uma bolinha aqui. Então, combinado. Eu vou passar a palavra então para a Fernanda e eu acho que a gente podia respeitar o tempo, né? Cada um fala 5 minutos mais ou menos para a gente conseguir trazer o máximo de pontos controvertidos possíveis e o Marcelo também poder contribuir no debate. Tá bom? Passo a palavra para a Fernanda então, doutora. Bom, boa noite a todos. Contextualizado então o bioma Mata Atlântica e como o Rafael também já mencionou, a nossa Constituição Federal de 1988 elevou esse bioma ao patamar de patrimônio nacional. A fim de regulamentar esse artigo da Constituição, o artigo 225, embora já houvesse, como o Rafael também mencionou, algumas normativas que tratassem do tema Mata Atlântica, veio então a Lei 11.428, em 2016, que trouxe alguns conceitos e alguns regramentos no tocante ao uso e o manejo desse bioma, né, o bioma Mata Atlântica. Eu gostaria de destacar algumas controvérsias que eu, que sou advogada na área ambiental, tenho passado na prática, e eu imagino que quem tem o seu dia a dia também, a Lei da Mata Atlântica, que tem no seu dia a dia a aplicação da Lei da Mata Atlântica, também já deva ter se deparado com algum tipo dessas controvérsias. Eu fiz uma lista, eu pensei em ir falando cada uma delas, e caso tenha alguma questão técnica a ser debatida nesse sentido, e aí o Rafael entraria e debateria junto comigo. Tá? O primeiro aspecto que eu listei é um possível conflito que me parece que existe de competência para a autorização de corte ou supressão da vegetação de Mata Atlântica entre a Lei da Mata Atlântica e a Lei Complementar 140 de 2011. Bom,
tanto o artigo 14 quanto o artigo 25, 31 e o 30 da Lei da Mata Atlântica estabelecem que o órgão ambiental competente para conceder uma autorização de corte de vegetação deve ser o órgão ambiental estadual, à exceção dos casos de utilidade pública e interesse social, nos casos em área urbana, onde o município tenha plano diretor, que nesses casos, então, cabe ao município autorizar esse corte de vegetação, mas, em regra, pela Lei da Mata Atlântica, cabe ao Estado autorizar esse corte. Aí veio a Lei Complementar 140, em 2011, ou seja, posterior à Lei da Mata Atlântica, e estabeleceu que, no seu artigo 13, parágrafo 2º, estabeleceu que, no âmbito de um licenciamento ambiental, por exemplo, o ente competente para autorizar o corte de uma vegetação seria o ente licenciador. Bom, todos aqui sabem que não necessariamente o ente licenciador será o Estado ou o município. Claro, pode ser o Estado, pode ser o município, pode ser a União. Então, a meu ver, existe um manifesto conflito aqui entre essas legislações, sobretudo em relação ao ente que é competente para dar autorização. No caso, pela Lei da Mata Atlântica, seria o Estado ou o município, e pela Lei Complementar 140, seria o órgão licenciador, que pode ser qualquer um desses ou a União. Eu não vou adentrar no conflito em si dessas legislações, né? Nem as formas, nem a melhor forma que nós conseguiríamos resolver esses conflitos, até porque não é da minha alçada e até porque eu acho que é uma discussão bastante densa e até complicada, a meu ver, e que caberia ao Dr. Marcelo fazer, que tem um livro, afinal, em relação a esse tema. Mas, a meu ver, por uma questão de bom senso e até de razoabilidade, nesse caso, ainda que haja a necessidade da autorização de um corte de vegetação de Mata Atlântica, quem deve ser o ente competente para dar essa autorização deve ser o órgão licenciador, até por uma questão de logística, mas também porque necessariamente esse órgão vem licenciando aquela atividade e certamente tem maior conhecimento em relação à área, em relação à atividade e etc. Então, por uma questão de coerência, bom senso e até logística, me parece que, nesse caso, aplicaria-se os termos da Lei Complementar 140. Eu sei que esse tema é um tema bem jurídico, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui entendeu 100% o que eu quis dizer, mas a gente que atua muito na prática, tanto em licenciamentos ambientais quanto em demandas judiciais, tem se deparado muito com esse tema e em conversa até com órgãos ambientais, enfim, esse tema ele realmente é bastante recorrente. Eu não sei se o Rafael tem alguma ponderação a fazer em relação a isso, se ele teria algum tipo de experiência nesse sentido, mas eu já deixo aqui que a minha conclusão é pela aplicação da Lei Complementar 140. Então, o competente, para mim, seria o órgão ambiental licenciador nesse caso. Uhum. O que a gente tem visto, o que aconteceu nos últimos anos, o Estado passou a delegar essa responsabilidade aos municípios através dos convênios, né, de municipalização. Porém, o que é necessário entender é que o município, para estar habilitado, não basta ter só o convênio, ele precisa ter uma equipe técnica, precisa ter uma fundação, um órgão instituído com profissionais da área, né, que atendam essa demanda. E o que acontece é que, no final das contas, porque é importante entender que como funciona no IMA, né, que é a ex-Fátima, né, os processos de licenciamento, eles não são os mesmos processos de autorização de corte. Quando a gente faz um licenciamento de um condomínio, ele recebe um número de protocolo /URB e de vegetação /VEG. São processos independentes, analisados por equipes independentes, mas que conversam depois no final. E aí, o que acontece? O processo VEG, que é o processo que envolve supressão de vegetação, ele tem que ser conduzido por
Somente três tipos de profissionais, tá, que podem assinar responsabilidade técnica e avaliar questões de supressão de vegetação, que no caso é o biólogo, o engenheiro florestal e o engenheiro agrônomo, né? Então, a primeira coisa que tem que ser entendida nas questões da competência é que a competência jurídica é essa que tu colocaste, mas precisa ter primeiro uma competência técnica, precisa ter um órgão, precisa ter os profissionais adequados para que, sim, ele possa exercer essa questão, essa função, né, essa obrigação de fazer esse controle. O que eu tenho visto é que nem todos os municípios se habilitaram, porque não são municípios pequenos. Então, essa realidade é uma realidade compartilhada. Alguns municípios no estado têm fundações, Florianópolis é um exemplo, e tem o convênio de municipalização e tem os profissionais que fazem autorização de corte aqui. Inclusive, foi uma celeuma, alguns anos atrás, sobre se o IMA teria competência para fazer o licenciamento e autorização de corte dentro do município. A gente entendia que sim, e a gente entendia muitas vezes assim que o IMA estava mais experimentado nessa situação, mas o Ministério Público entendeu que o IMA não deve mais atuar no impacto local, porque a Floran teria essa competência. Mas você vê como isso é complexo. Aqui, né? Então, o IMA acabava ficando com tudo, Exatamente, ficava com tudo. Então, a Floran hoje ela está assumindo essa competência do licenciamento e do corte, mas você vê como isso é complexo. São José, que é um município aqui do lado, tem uma fundação de meio ambiente, mas não tem o convênio para a supressão de vegetação. Então, em São José, você faz o licenciamento no município e a supressão é no IMA. Então, o que acontece é que essa celeuma jurídica ela ainda está latente em algumas esferas do poder público, porque não há talvez um entendimento consolidado de quem realmente poderia se assumir essa responsabilidade, ou se é possível delegar isso. Mas, fundamentalmente, eu acredito que a primeira questão é que o município tem que ter um corpo técnico. E muitas vezes o município não tem esse corpo técnico para tocar essa questão. Só finalizando essa parte, a União hoje, através do IBAMA, o governo federal, ele hoje, antigamente, na vigência das leis anteriores, ele até fazia licenciamentos de impacto local. Hoje não mais, né? A Lei 140 definiu isso claramente. Mas existe uma plataforma integrada em nível federal, né? Que você precisa, para poder fazer isso, você precisa primeiro ter o cadastro técnico federal, que é uma plataforma do IBAMA, cadastrar o empreendedor e o consultor, e depois existe hoje recém-implementado o Sinaflor. O Sinaflor é o Sistema Nacional de Controle de Produtos de Origem Florestal, e é uma plataforma onde você informa os dados da supressão e o ente que recebe isso, no caso o IMA, por exemplo, ele leva essa plataforma, leva para a plataforma do governo federal. O IBAMA, então, apesar de não dar hoje, o Sinaflor era uma exigência, se não me engano, da Política Nacional do Meio Ambiente 81, e só foi implementado agora. Então, o IBAMA, mesmo não sendo o órgão responsável, ele ainda continua tendo algum controle, alguma centralização, no sentido de a gente aumentar o controle e evitar alguns regramentos, né? Mas, basicamente, o que eu tenho visto é isso, esse modelo está se desenvolvendo, cada município está adotando uma sistemática muito dependente da sua estrutura de funcionalismo que tem disponível, né? O município pode escolher isso ou não, me parece, que eu entendo que quem é o órgão delegado é o órgão do Estado, e o município, me parece que não tem esse entendimento ainda que o município, dependendo das suas dimensões, ele seria obrigado a assumir essa responsabilidade. Tanto é que eu fiz esse paralelo entre São José e Florianópolis. São José deveria seguir a mesma coisa que a Floran, né? Cuidado dessa parte, mas a autorização de corte, questões de supressão, está
relacionado ao hino em São José. E em Florianópolis não é assim. Então, você vê como ainda tem muita coisa a evoluir, né? Teste de São José, em São José eles não têm a equipe técnica qualificada para fazer a autorização, né? Então, mas no caso aqui da Flora, que hoje tem, me parece meio incoerente tu fazeres um licenciamento ambiental todo na Flora, por exemplo, porém a autorização de corte tem que ser pedida. Exato, totalmente. Uma questão de logística até não faz sentido, né? Não faz, até porque o que acontece? O licenciamento, no momento que você chegar na licença de instalação, né, só para refrescar um pouquinho, nós temos um licenciamento trifásico no país. LAP, lá e lá. A LAP é a viabilidade, ela garante, a licença prévia garante, ok, é viável. Então, agora você parte para o detalhamento da execução. Para você conseguir a licença de instalação, que efetivamente autoriza o início das obras, é necessário ter a autorização de corte, que é o documento que libera a área para poder ser construída. Então, tem que conversar, são independentes, mas são interrelacionados, né? Então, é muito mais lógico que, se o licenciamento é do município, ele tem que conduzir essas questões relacionadas à vegetação também. O Florianópolis está assim já há algum tempo, o pessoal tem trabalhado bastante, é uma equipe até que está pequena, perto da demanda existente, mas aqui em Florianópolis já está funcionando dessa forma já, né? O próprio órgão faz as duas coisas, né? Mas porque tem profissionais. Nós temos aqui, eu tenho um colega aqui que é um botânico, que é o Chico, na Floran, que é uma pessoa bastante capacitada. Porque, veja bem, o que acontece? Apesar da responsabilidade do técnico consultor em levantar as informações que vão ser levadas por o órgão autorizar, é necessário que o órgão também tenha pessoas especializadas para entender aquilo. Então, a gente nota que, por exemplo, eu acho que a Floran ela partiu na frente justamente por contar com profissionais que têm já o conhecimento de saber entender se aqueles dados que estão sendo apresentados estão corretos ou não. Porque eu já cruzei com outros profissionais dessa área no poder público que não conhecem da vegetação. Então, veja, tu imagina a possibilidade de fraude, quer dizer, de repente eu tenho uma espécie ameaçada de extinção ali, que está sendo mascarado ali dentro, e o técnico não vai ter a condição de entender, porque ele não conhece muito bem, porque é difícil, a gente lida a vida toda para poder interpretar e identificar as espécies no campo, né? Saber quais são as espécies. Nós temos, por exemplo, de árvores, espécies de árvores em Florianópolis, aproximadamente 200 espécies, né? Não, por isso que até como a Fê falou, né? Essa questão de deixar clara a competência é super importante na lei complementar, né? E o que você falou, é tanto uma competência técnica quanto uma competência, uma capacidade jurídica, né? Por isso que é importante que esses dois pontos, acho que eles sejam sempre muito atrelados na definição do órgão competente para autorizar. Fê, você quer passar para o próximo tópico, que a gente já está acho que até para dar tempo da gente chegar nas outras questões, a gente tem mais pontos, né? Uhum. Tá, eu vou passar para o próximo tópico. Ele não é necessariamente uma controvérsia, digamos assim, em relação à lei, mas eu vejo que ela dá bastante discussão na prática, que é a possibilidade da supressão de vegetação de Mata Atlântica em área urbana e as formas como isso se dá na prática, né? Bom, a gente sabe que a vegetação primária de Mata Atlântica, em tese, ela não é possível de ser cortada, né? Ela não é passível de supressão, porque, como o Rafael mesmo já falou, enfim, ela é uma vegetação, além de muito rara, é uma vegetação original, então, em regra, ela não é passível de corte, à exceção de casos de utilidade pública em áreas rurais e desde que haja um prévio estudo de impacto ambiental, né, o EIA-RIMA. E desde que também não haja outra alternativa técnica e locacional. Nas áreas urbanas é um pouquinho diferente. O artigo 25, 30 e 31 trazem, da Lei da Mata Atlântica, né? Trazem as possibilidades de ocorrer o corte, a supressão da vegetação em área urbana para loteamento e para edificações de um modo geral.
Bom, o artigo 25 ele trata da vegetação secundária em estágio inicial. Ele não traz maiores regramentos para o corte dessa vegetação. Diz que é possível o corte, tanto em área urbana quanto rural também. Já o artigo 30 e o 31, eles tratam da vegetação secundária em estágio médio e avançado de regeneração. Há algumas regrinhas que devem ser cumpridas por aquele que quer obter uma autorização de corte nesses casos, né? A vegetação que está num estágio secundário médio de Regeneração. O interessado ele deve obter, né, uma autorização de corte, que, a meu ver, deve ser obtida, né, no âmbito do licenciamento ambiental, ou seja, pelo órgão ambiental licenciador. E esse interessado ele deve manter no terreno 30% da vegetação. Ou seja, ele corta 70%, mas ele mantém 30%. Quando a vegetação está em estágio avançado de regeneração, ele pode cortar também apenas 50%. Então, mantém-se 50% e corta-se 50%. Além dessa manutenção, e manutenção, leia-se, manutenção no terreno, né? Além dessa manutenção, o interessado ele deve também fazer a compensação dessa vegetação num terreno com características análogas àquelas do local onde houve o corte de vegetação. A lei traz algumas características, né, que deve ter as mesmas características ecológicas, essa área deve estar na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível, e na mesma microbacia hidrográfica. Ou seja, nesses casos, tanto do artigo 30 e 31, então, ou seja, secundária em estágio médio e em estágio avançado de regeneração, é possível o corte desde que mantenha-se 30% e 50%, e desde que faça-se a compensação dessa vegetação num terreno análogo e, obviamente, também mediante a autorização de corte do órgão ambiental competente. Seria isso que eu teria para trazer em relação a esse assunto. Eu não sei se tu tens alguma coisa para complementar, mas acho que aqui não é propriamente uma controvérsia, né? É mais ou menos algumas regrinhas, mas que na prática elas trazem algumas confusões às vezes. Sim. Olha, eu considero esses artigos, principalmente o 30, o 31 e o 17, né, o 30 e 31 manutenção e o 17 compensação, eu considero as principais salvaguardas existentes da vegetação da Mata Atlântica, porque eles traduzem, né, o princípio, o objetivo geral da lei, que é a proteção e o uso da Mata Atlântica. Então, quando às vezes eu tenho ouvido algumas opiniões, os empreendimentos vão acabar com as áreas de floresta, eu falei, não, é ao contrário. O que a gente está vendo, na realidade, nós tínhamos um uso do solo agrícola até 1950, 60, com áreas rurais na ilha. A gente tem essas informações nas imagens, nas fotografias aéreas, a gente vê que foi intensamente desmatado, né? O estado de Santa Catarina como um todo, a base da economia era a exploração florestal e o uso rural dessas áreas. E o que aconteceu é que houve uma regeneração muito grande. A gente tem muitas áreas regeneradas em todo o estado, né? O que mostra esse potencial da vegetação da Mata Atlântica, porque o clima é muito propício, o solo é muito rico. E aí o que acontece? Então você tem o cenário atual, onde você já tem essa vegetação regenerada, e que é um grande ganho. Foi uma recuperação. Nós já tivemos numa situação de alarme. Só fazer um parênteses, o Brasil tem uma situação muito interessante historicamente, que talvez a primeira reivindicação dessa preocupação ocorreu numa reunião da ONU de 1920, onde o embaixador do Brasil já alertava para isso. Eu não me lembro se foi o Salgado Filho, o embaixador, não foi Salgado Filho, mas já alertava, né, dessa necessidade de se proteger. Então, esses artigos eles são interessantes justamente porque eles permitem que você faça você mantenha áreas de Mata Atlântica
dentro da área urbana, e isso traz qualidade ambiental, né, remanescentes de vegetação no meio de áreas urbanizadas, e ele permite ainda um ganho, que é o aumento com essas áreas compensadas, ou seja, essas áreas que são compensadas, elas não podem mais ser cortadas no futuro, tampouco as áreas de manutenção. Então, como se fosse uma troca. Nós vamos permitir que você utilize essa área, vai ser gerados os impactos, vai ser utilizados, mas também as áreas de manutenção de compensação vão se perpetuar, né? Então, isso eu acho que é uma das principais salvaguardas muito importantes da Lei da Mata Atlântica. Eu só queria fazer um detalhezinho, um pontual, uma coisa bem específica, que é técnica, assim, que a compensação, ela hoje, ela pode ser feita de duas formas principais, tá? A lei, ela falou da forma que é a compensação direta, como a Fernanda já citou, né? O decreto da Lei da Mata Atlântica, o 6660, ele permite que para as áreas urbanas eu possa fazer isso no mesmo município, até fora da bacia hidrográfica. Quando é área rural, é dentro da bacia hidrográfica, dentro do mesmo município. Então, você pode fazer a compensação dentro do próprio imóvel, onde está se fazendo o empreendimento. Então, eu faço um mapeamento e vejo quanto de área eu tenho, eu posso manter a manutenção ali e ainda compensar ali dentro do imóvel. Caso não haja essa área dentro do imóvel, essa compensação pode ser feita num outro imóvel dentro do mesmo município, claro, com as mesmas características de vegetação e com o mesmo tamanho do que foi suprimido. Então, se a supressão é de 1.000 metros quadrados, eu tenho que ter uma área de 1.000 metros quadrados. Só que o interessante, que eu queria trazer também, que é um plus, que o próprio decreto define, e o IMA já está adotando desde 2018, através da portaria 136, se eu não me engano, que é a compensação por meio de destinação de áreas dentro de unidades de conservação. Tá? Essa é uma possibilidade que o decreto 6660 trouxe também, que a gente chama de compensação indireta. E por que é importante fazer isso? Porque, infelizmente, no nosso país, a criação das unidades de conservação, elas não seguiram o rito mais justo e correto, né? E qual é esse rito mais justo e correto? É você ter todas as informações ambientais da relevância da área, o levantamento fundiário, consultas públicas, o dinheiro para comprar essas terras, a compra delas específicas e a averbação para o Estado, e daí sim, no final, decretar, para que não gere um problema que é a decretação para fins de utilidade pública sem indenização, que fere a nossa Constituição, né? As desapropriações públicas, elas têm que vir indicadas com a fonte financeira e tem um prazo para ser feito, porque a gente está identificando no nosso país que nós tomamos o caminho ao inverso. A gente, eu digo, né, políticos, né, porque isso é da esfera política. Se cria uma unidade de conservação, um parque, uma reserva, e depois a gente vai ver as questões fundiárias e tudo mais. Então, o que acontece hoje? O Estado de Santa Catarina, as suas unidades de conservação não estão regularizadas, a questão fundiária. Não é do Estado aquela propriedade propriamente dita com a averbação de matrícula. Então, a Lei da Mata Atlântica ainda está contribuindo adicionalmente com isso, através do decreto 6660, que é a destinação de áreas de compensação para regularizar unidades de conservação. Eu acho isso extremamente importante, pelo histórico que eu fiz agora, por essa insegurança jurídica, né, de o proprietário é dono de direito e não de fato, enfim. E a Lei da Mata Atlântica está propiciando essa situação, né? E, enfim, esses artigos eu considero ser os artigos principais da salvaguarda da Lei da Mata Atlântica. Ali, a gente, inclusive, chama de pilares, né? Toda vez que a gente tem que explicar alguma coisa, a gente tem que começar, olha, para você intervir aqui, existem alguns pilares. Os pilares são esses: a manutenção e a compensação. Isso permite que se mantenha áreas verdes dentro do ambiente urbano e que se amplie a proteção dessas áreas de maneira sustentável, quer dizer, permitindo a ocupação em parte, né,
além disso, só para concluir, todas as áreas que são cortadas, que são suprimidas dentro desses critérios, elas ainda têm, primeiro tem que ser feito um levantamento que a gente chama de inventário florestal, que é o que define o estágio sucessional, se é médio, se é avançado, e ela ainda precisa serem executados alguns programas. Então são feitos resgates de bromélias, de orquídeas, são feitos resgates de mudas de espécies ameaçadas, transplante de palmeiras, porque as palmeiras, como o palmiteiro, a jussara, que é ameaçada de extinção, ou a palmeira gerivá, que é a nossa palmeira mais comum que existe nos morros, isso pode ser transplantado. Então a gente tem tem adotado uma série de programas de mitigação dos impactos que conservam essa diversidade genética das plantas existentes na medida do possível, obviamente, né? Então é feito o resgate de bromélias, orquídeas. Então todo esse conjunto de coisas ele acaba contribuindo para mitigar, para compensar esses impactos e permitir uma ocupação mais ordenada, com mais qualidade ambiental, né? E mais justa para todos, porque aquela floresta dentro do empreendimento ela tem um caráter de direito difuso, né? Ela, no final das contas, ela contribui para o benefício de todos e não só para dentro do condomínio, do loteamento, né? Então, ainda permite ainda a interface das pessoas com áreas naturais. Então, tem gente que talvez nunca teve acostumada a morar num lugar que tinha uma mata, né, dentro do seu condomínio, e aí, então, poder usá-la, né, para lazer, recreação e interpretá-la, entender, e assim as pessoas passam a cuidar, né? Eu estava conversando contigo ontem, né, Fernando, assim, eu acho que a gente tem que buscar valores que são valores de construção da relação do homem com o ambiente e não de desconstrução, porque muitas vezes o radicalismo, né, em algumas atitudes, ele gera uma desconstrução, né? Pessoas que não têm esse entendimento profundo acabam ficando com raiva daquela vegetação, porque aquilo criou problemas. E não deveria ser assim, né? Deveria ser uma construção harmônica. A gente sabe que isso é o nosso desafio, né? E eu acho que a Mata Atlântica, a Lei da Mata Atlântica está contribuindo nesse sentido, de criar uma construção da relação do homem com a natureza, né? A gente não tem como separar, nós estamos inevitavelmente imersos nessa matriz, né? Então nós temos que saber viver com isso, né? Da melhor forma possível. Né? Com certeza. Eu vou passar para o próximo tópico, tá? Perfeito. O próximo é um aspecto que, na minha concepção, ele é bastante polêmico, em relação à definição da vegetação de restinga. Porque, como a gente sabe, né, pelo artigo 2º da Lei da Mata Atlântica, a restinga ela é uma vegetação, é uma espécie de vegetação que é pertencente ao bioma Mata Atlântica, né? Mas, ao mesmo tempo, essa vegetação de restinga, caso ela exerça algumas funções específicas, que são aquelas elencadas no artigo 4º, inciso 6º, se eu não me engano, do Código Florestal, que é fixar dunas ou estabilizar mangues, essa vegetação de restinga, ela passa a ser uma área de preservação permanente. Bom, ao meu ver, antes de ser uma área de preservação permanente, nos termos do artigo 4º do Código Florestal, a restinga, então, é uma vegetação de Mata Atlântica e, como tal, ela se subsume aos aspectos da Lei da Mata Atlântica, ou seja, é possível o corte, desde que haja manutenção e a compensação, né? Então, todas essas situações que nós descrevemos anteriormente, me parece que se tu tens uma vegetação pura e simples de restinga, ou seja, uma vegetação de Mata Atlântica, elas são possíveis de ser concretizadas na prática. Essa situação ela vem trazendo muitas controvérsias, tanto no âmbito de licenciamentos ambientais quanto do próprio judiciário. Inclusive, essa discussão ela está hoje no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, por conta de uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público aqui de Santa Catarina contra a antiga Fátima, hoje o IMA.
cujo objetivo dessa ação é fazer com que toda e qualquer restinga aqui em Santa Catarina, em tese, primeiramente, seja considerada área de preservação permanente. Bom, essa discussão ela está lá no STJ, ela iniciou aqui em Santa Catarina, né? Então, em tese, ela estava abarcando só a situação aqui do nosso estado. No entanto, a gente tem notícia de que vários estados estão se habilitando nesse processo hoje. Então, o que demonstra que, na verdade, isso traz uma preocupação em âmbito nacional mesmo, né? Bom, queria saber também, essa questão, na verdade, eu trouxe essa situação jurídica, principalmente essa questão do processo, enfim, mas essa classificação da Restinga enquanto APP, enquanto Mata Atlântica, eu acho que até cabe mais a ti, né, Rafael, que é técnico, enfim, Sim. Eu estou dando a minha visão da lei. Claro. Eu leio o Código Florestal puro e simples, para mim, a vegetação de Restinga só pode ser APP caso ela exerça aquelas funções descritas no artigo 4º, inciso 6º. Não sendo esse caso, me parece que a vegetação é uma vegetação de Mata Atlântica que tem sim proteção. A gente sabe que, né, como tu mesmo falou, Rafael, né, a lei da Mata Atlântica tem diversos aspectos protecionistas. Então, mas caso essa vegetação não se caracterize nos termos do artigo 4º, 6º do Código Florestal, me parece que a legislação aplicável a ela seria a lei da Mata Atlântica. Gostaria de ouvir um pouquinho de ti também, o que tu pensas sobre isso, principalmente, né, no aspecto técnico da vegetação. Perfeito. Não, concordo plenamente contigo. Nós temos hoje uma lei ordinária recente, 2012, que deixa muito claro e estabelece o que a Restinga será a área de preservação permanente nestas duas hipóteses, né? Fixando dunas ou estabilizando mangues. O que tiver fora disto, né, tem que se olhar o estágio sucessional primeiramente. Caso seja possível identificar estágios inicial, médio e avançado, ela estaria sujeita à lei da Mata Atlântica, porque nós temos aí um tipo de vegetação de Restinga, que é a vegetação de Restinga herbácea, né, que a própria lei da Mata Atlântica, na verdade, foi uma outra resolução do CONAMA, a de 2009, 417, que a definiu como primária. E aí a lei da Mata Atlântica veda, como você já falou. Mas para a Restinga arbustiva e arbórea, que essas têm estágio sucessional, elas têm estágio inicial, médio e avançado, se elas estiverem fora de APP, aplique-se a lei da Mata Atlântica. Essa questão da Restinga foi muito importante, porque eu considero ser, talvez, eu não digo nem mais o talvez, eu tenho quase certeza absoluta que é o tema mais polêmico e controverso da questão ambiental do ponto de vista técnico trazido até hoje dentro do país. E por que que isso aconteceu? Porque o termo Restinga, ele é um termo antigo, que vem do espanhol, e que ele designava um ambiente, um local, e obviamente que depois, ao longo do tempo, foi se entendendo que, na verdade, esse local era um tipo de uma feição geomorfológica, é um acidente geográfico, é uma forma do litoral, né? Então, nós temos no litoral, nessas áreas que não são morros, nas áreas de depósitos marinhos recentes, nós temos praias, dunas, cordões, terraços, planícies, baixadas e restingas, né? Ela é um tipo. Aqui na ilha, por exemplo, o tipo mais clássico, vamos dizer assim, seria o Pontal da Daniela. Mas a restinga mais clássica que existe é a própria restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Se alguém conhece ali na Baía de Sepetiba, e aí ela inclusive, ela reflete o conceito da restinga que foi trazido pela Resolução 303. Então, eu só quero rememorar algumas coisinhas. Na lei antiga do Código Florestal, na 4771 de 65, para mim não há dúvida, tá, que ali fica claro que o texto dizia que seria APP apenas as florestas e demais formas de vegetação natural situadas nas restingas. Então, nas restingas como fixadora de dunas, estabilizadora de mangue. Veja que tem uma preposição de lugar aí, é um local, né? Então, está se falando de um local específico.
E aí, quando vem... Então, não seria qualquer duna, né? Não seria qualquer solo de mangue, somente aqueles associados a uma restinga. Se você vê a restinga da Marambaia, vocês abrem a internet, digitem restinga da Marambaia, vocês vão ver uma imagem de uma língua de areia gigantesca, enorme, que ela está ancorada num morro e que tende a fechar uma baía. E nessa restinga, eu tenho praia, eu tenho duna, e eu tenho dentro dela, na parte da baía interna, eu tenho solos de mangue. Então, me parece que em 65, a proposta do legislador ali nessa época era proteger esse tipo de feição específica, muito específica, né? E aí, o que aconteceu? Quando não havia uma definição de restinga na lei 4771, e aí somente em 2002, com a resolução CONAMA 303, foi uma resolução que trouxe definições e conceitos e aprimoramentos para questões de área de preservação permanente definidas nesta lei. Essa resolução do CONAMA, primeiro ela estabelece o conceito da restinga, tá? É um conceito geológico que está ali, certo? Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada. Então, não há dúvida, a restinga da Marambaia é o nosso arquétipo da restinga no Brasil. No entanto, e continua, essa resolução, ela continua mantendo o texto na restinga. Ela muda o caput ali, não é mais florestas, demais formas de vegetação, eles colocam, constituem-se área de preservação permanente, como se fosse uma coisa generalizada, e continua usando o termo na restinga. Então, para mim, é muito claro que a legislação anterior falava de um acidente geológico, de um acidente geográfico, de uma formação geológica específica, é um advérbio de lugar. O que acontece que houve essa confusão, a confusão foi o seguinte, ela foi promovida por dois aspectos principais. Lá, historicamente, lá atrás, fora da legislação, no meio acadêmico, alguns fitogeógrafos, alguns botânicos que estudam as formações e o porquê que aquelas formações ocorrem ali naquele local, um deles, por exemplo, o Risini e outros, eles começaram a trazer o conceito da vegetação de restinga, né? Então, eles perceberam que esse tipo de depósito, por ter um solo muito incipiente, muito específico, arenoso e tudo mais, e aí por isso que se chama vegetação edáfica. Edafismo é relacionado às questões de solo. Os solos não são solos ricos, a encosta do morro tem solos estruturados, solos ricos, que permitem uma vegetação chegar no seu clímax, por isso que é climática. A outra vegetação será edáfica, porque ela é condicionada ao que o solo oferece. O solo não permite que a vegetação cresça além daquilo ali. A vegetação é uma resposta fiel das condições de solo e de clima, né? E o que acontece é que esses fitogeógrafos começaram a falar, olha, tem a vegetação de restinga, né? Mas não é a restinga propriamente dita, ela é geológica, é a vegetação da restinga. E aí começou-se a vulgarizar o termo restinga, extrapolando para a vegetação também. Então começou a se ter um conceito dúbio de restinga, duplo conceito, ora podendo representar um acidente geográfico, uma questão geológica, ora podendo representar a vegetação. A resolução 303, ela foi, o conceito que aparece ali, ele também permite essa confusão, porque ele diz assim, é um depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, onde se associam diferentes comunidades vegetais, que podem ser herbáceas, arbustiva e arbórea, dependendo do seu grau de evolução. E aí o que aconteceu? Aconteceu que veio a resolução 261, 99, que definiu todos esses tipos de restinga, e a vegetação, a resolução, ela diz muito claramente, esta vegetação de restinga, certo? Chamada restinga herbácea, arbórea e arbustiva, ela ocorre em outros tipos de formação geológica que não a restinga propriamente dita. A própria resolução diz que ela pode ocorrer em praias,
dunas, terraços, planícies, baixadas, depressões. Então, a restinga, vegetação, ela tem uma amplitude territorial maior do que a restinga geológica, né? E aí, para coroar isso tudo, em 2012, na Lei 12.651, houve uma mudança, né, do texto legal que deixou de ser na restinga para a restinga, a vegetação de restinga. Porque a lei de 2012, seu objetivo é Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Então, ela está falando da vegetação. E a vegetação somente será, então, a área de preservação permanente quando fixar dunas ou estabilizar mangues. O que significa que houve uma confusão de termos na legislação, né, entre a atribuição geológica da restinga e a atribuição vegetacional, que está vigindo atualmente, em 2012, ela fala da restinga como vegetação. E isso levou a uma grande confusão na aplicabilidade, mas mais do que uma confusão, levou a interpretações que eu considero pouco técnicas e talvez mais imbuídas de um caráter pessoal, ideológico, queira adjetivar como quiser, onde técnicos de órgãos ambientais, principalmente de âmbito federal, e alguns peritos, né? Peritos eu digo respeitosamente, entre aspas, porque a perícia judicial, muitas vezes, o perito que é nomeado para uma ação, para ser o perito do juiz, ele não tem toda a competência necessária para tratar desse tema de maneira técnica. Infelizmente, essa é uma verdade. Essa palavra perito ela é um pouco pesada para alguns que estão fazendo perícia judicial hoje. Eles começaram a fazer a interpretação chamada interpretação ecossistêmica, tá? Que é aquela ressalva que eu fiz lá atrás sobre a questão dos ecossistemas associados, certo? Então, essas pessoas começaram a interpretar de que a Resolução 303 falava de um ecossistema, né? Que seriam os tipos de solo arenosos do litoral com esse tipo de vegetação característica. Tudo isso seria a grande restinga e tudo isso teria uma conotação de APP. Eu considero isso um erro grosseiro, grave, porque quem estudou ecologia tem que se debruçar nos conceitos da ecologia da década de 70, 60, com grandes ecólogos, onde o conceito de ecossistema é um conceito teórico. Ele não é um conceito prático, um conceito teórico que considera um ecossistema toda unidade que pode ser individualizada, um fluxo de energia, uma ciclagem de materiais e a biota associada, a flora e fauna e suas inter-relações. Então, nessa perspectiva teórica, eu consigo definir um ecossistema desde uma poça de água até o interior de uma bromélia, até uma grande floresta. É apenas um viés. O ecossistema trata do funcionamento daquela relação entre a flora e a fauna. Ele não se presta para caracterizar uma vegetação propriamente dita, né? Cada vegetação dessa propriamente dita pode formar vários ecossistemas. Rafael, desculpa te interromper, só para a gente não passar muito horário, porque se a gente está no segundo ponto ainda, acho que o Marcelo pediu até a palavra para Complementar, é isso, Marcelo? Perfeito. Desculpa, tá? Só para a gente fazer o debate também. Deixa Tranquilo. Eu acho que ficou bem caracterizada a confusão, né, em relação ao termo restinga, né? Isso, acho que o Marcelo quer falar, Marcelo? Não, ficou sim. Eu acho que isso realmente é um problema histórico, né? Eu também concordo contigo em relação acho que a intenção do legislador era proteger a restinga geológica, ficava claro no
artigo 2º do Código de 65, o NAS, é óbvio que não é a vegetação na vegetação, é a vegetação no lugar. na restinga. Fica claro com o conceito de restinga do Código atual, que é um conceito da geologia, mas a verdade é que na prática não é isso que acontece. Na prática, a proteção ela virou para a vegetação, e aí tem um problema, porque nós temos 2 diplomas regulando a mesma coisa. Só que a restinga, pura e simples, ela é regida pela Lei da Mata Atlântica. Isso não há dúvida. E aí eu não estou aqui para dizer qual que é mais restritivo, qual que é mais protetivo. Não, não. A gente tem que fazer uma interpretação, é isso que muita gente esquece na área ambiental. Fazer uma interpretação que tem que ser interpretação da lei, literal. Não é o que é mais restritivo, o que é melhor. O que é melhor, o que é para o bem, amanhã pode ser para o mal. Então, essa flexibilidade de ir dançar conforme a música, peraí, o que me interessa aqui defender? Me interessa defender a resolução do CONAMA porque ela é mais protetiva. Só que aí tem uma resolução do CONAMA que é mais liberal, aí não vale. Então, fica um oportunismo interpretativo que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito. Então, eu penso que esse é um problema, essa questão da restinga é grave, a interpretação que se quer dar é grave, não porque é mais ou porque é menos, é grave porque é ilegal, porque afronta o dispositivo da lei, que diz que a restinga será APP quando estiver fixando dunas ou estabilizando mangues. Quando não estiver, não é que ela não vai ter proteção, só que a proteção dela é diferente. Não é maior, não é melhor, não é menor, não é pior. Até porque, se a restinga for uma vegetação primária, o regime protetivo é mais rigoroso do que o da APP. Perfeito. Então, não se trata de... O problema é esse, é que as pessoas fazem interpretações de acordo com o que elas gostariam que fosse, e não de acordo com o que é, de acordo com o que diz a lei. E eu acho que é nesse ponto também que teria mais uma questão, que a minha participação aqui, na verdade, seria para isso, né, Fernanda? Que na verdade, eu tinha elencado mais 3 questões, mas eu acho que por conta do adiantar do horário, eu vou deixar para uma nova rodada, que seria em relação às anuências do IBAMA e em relação a espécies ameaçadas de extinção. Mas eu acho que hoje a gente tem um tema que está mais em voga, né? Que eu acho que vale a pena a gente abordar, que é a questão das APPs rurais do Código Florestal versus Lei da Mata Atlântica. E, bom, aí eu chamo o Dr. Marcelo para falar sobre isso, que aguarda. Tá. Eu acho que esses outros 2 pontos que são extremamente relevantes e interessantes, eles podem ficar aí, se alguém tiver interesse, quiser fazer uma pergunta pelo chat ou nos dirigir depois, mas é que realmente a gente combinou de não passar muito de 1 hora, né, a live. Então, eu penso que talvez fosse oportuno realmente a gente tratar desse último tópico, e aí depois deixar a palavra aí aberta para se alguém tiver interesse em algum questionamento. Então, eu vou ser breve também, porque essa questão realmente hoje está nacionalmente colocada, que é a questão sobre se haveria um conflito do regime jurídico das áreas de preservação permanente quando situadas no território abrangido pelo bioma Mata Atlântica. É uma discussão que ficou muito acirrada por conta de uma decisão do Ministério do Meio Ambiente, e aí tudo que se refere ao Ministério do Meio Ambiente hoje acaba gerando muita emoção e pouca razão, né? Mas a verdade é que, muito sinceramente, eu não vejo aí motivo para tanto debate em relação a esse tema. Eu tenho participado de discussões, avaliado a situação, discuti na Comissão de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB,
soube que houve uma decisão da Vara Federal Ambiental de Florianópolis sobre o tema, mas eu tenho uma posição muito clara em relação a isso, que é uma posição no sentido de que não existe conflito normativo aí. Né? Nós temos dois institutos diferentes, regidos por normas próprias, que é a APP e a Mata Atlântica, que até podem eventualmente estar misturados, caso da Restinga, quando fixadora de dunas, e aí eu vou ter uma vegetação de Mata Atlântica, mas que é considerada APP. Mas, no geral, cada uma tem o seu regime jurídico próprio, disciplinado por lei própria. Então, eu não posso pegar, a meu ver, vejam, essa é uma opinião, é óbvio que ela está sujeita a críticas e sujeita a opiniões diversas. Mas eu não posso pegar, simplesmente, um bioma específico, só porque ele é regido por uma lei, e dizer, não, aqui a APP não se aplica. E não se aplica só quando me interessar. Porque eu não quero, por exemplo, o regime, que é o caso, o regime da APP no que se refere à área rural consolidada. Não. O legislador, em 2012, estabeleceu um regime para a APP. Regra geral, no artigo 4º, exceções, no artigo 8º, 61A e seguinte, 64 e 65. Esse é o regime jurídico da APP, esteja ela onde estiver. Se a APP estiver na Mata Atlântica, é esse regime. Se ela estiver no Cerrado, se ela estiver na Caatinga, se ela estiver na Amazônia, legal. Esse é o regime da APP. Então, eu não vejo como dizer que essa APP não se aplica na Mata Atlântica. Se aplica sim, porque nós não estamos tratando da Mata Atlântica, nós estamos tratando da APP. Então, com todo respeito a quem pensa diferente, eu não acho que seja caso aqui de conflito. Não acho que seja o que estão dizendo por aí, né? A lei da Mata Atlântica é especial em relação ao Código Florestal. Primeiro que não é. É especial para tratar de Mata Atlântica, assim como o Código Florestal é especial para tratar de flora. São duas normas de mesma hierarquia. Não acho que seja especial. Mas se fosse, o critério da especialidade não é um critério capaz de solucionar a antinomia de segundo grau. Porque senão eu poderia perfeitamente dizer, então tá, então, a especialidade, e por que não o critério cronológico? Que a lei posterior revoga a anterior, uma de 2012 e a outra de 2006. E eu não acho que seja nenhum dos dois os critérios, porque eu não acho que haja conflito. Eu acho que se aplica o regime da Mata Atlântica para a Mata Atlântica, agora o regime da APP ele se aplica em qualquer lugar. Então eu discordo desse entendimento, eu discordo dessa liminar, eu discordo de quem está defendendo que haveria um conflito. Porque vejam, então só para concluir, um último argumento. Então para a REURB também. A REURB também não se aplica na Mata Atlântica. Sim, porque a REURB é em APP. Não existe nenhuma regra que fale na REURB na Mata Atlântica. Então, na Mata Atlântica não pode ter REURB, só na APP. E aí, se a APP tiver no bioma Mata Atlântica, não aplica a REURB. Então, quer dizer, é um entendimento que não se sustenta a um sopro, com todo respeito. Perfeito. A um sopro de argumentação. É um argumento que fica ali na proteção à Mata Atlântica. Mas ninguém está dizendo que a Mata Atlântica não vai ser protegida. A Mata Atlântica tem uma lei que a protege. Só que ela tem que ser seguida naqueles limites, nos limites daquela lei. Agora, querer fazer interpretações que quando elas não interessam, aí eu aplico a lei pela metade, eu aplico retalhos de lei. Não, aqui me interessa, não, aqui é... E essa história, com todo respeito de que é mais restritivo, o mais restritivo prevalece, isso aí é algo que a gente tem que extirpar do conhecimento jurídico. Pode até ser imbuído dos melhores propósitos. Pode ser imbuído dos melhores, e eu sempre repito, o que é imbuído de bons propósitos para descumprir a lei, amanhã pode ser mal utilizado, com maus propósitos para também descumprir a lei. Então, nós devemos respeitar a lei. Gostemos dela ou não. Concordemos com ela ou não. Então, o que eu entendo é que primeiro que essa discussão ela é desnecessária, não haveria necessidade de tanto barulho.
E eu acho que esse barulho é porque veio uma determinação do Ministério do Meio Ambiente, que está na alça de mira aí de muita gente. Não fosse isso, não teria esse debate, porque ele é um debate que juridicamente não se justifica. Mas, já que temos que enfrentar, porque o debate está posto, só há uma conclusão legitimamente possível, a meu ver, respeitando completamente as opiniões diversas. A única interpretação possível é APP é APP em qualquer lugar. E a ela se aplica o regime do Código Florestal, da Lei 12.651. Ponto final. Não importa se na Mata Atlântica ou em qualquer outro bioma. Devolvo a palavra, então, Gabriela, para a tua condução. Eu não sei se nós temos tempo para algum questionamento, para alguma colocação. Aqui eu agradeço, deram parabéns pelos assuntos discutidos, falaram que está ótimo, excelente. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveitar esse momento para perguntar. Eu acho que a gente já foi aí 1h30, né, de debate, eu acho que já está bom. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, a Fernanda, o Rafael, quer falar, Marcelo? Eu gostaria de complementar essa fala do Marcelo rapidamente. Considerações finais, né? Eu acho que já pode abrir a palavra, então, para as considerações finais. Isso, Sim. perfeito. Eu concordo integralmente, porque ambas as leis elas têm as suas especificidades e criam juntas uma construção extremamente efetiva para o meio ambiente. Separá-las é um risco enorme. E aí eu diria que, veja, o primeiro artigo da Lei da Mata Atlântica diz assim: a conservação, a proteção, a generação e a utilização do bioma Mata Atlântica, patrimônio nacional, observarão o que estabelece esta lei, bem como a legislação ambiental vigente, em especial a lei do Código Florestal anterior. Ou seja, está claro que elas trabalham juntas. E essa questão que o Marcelo falou, estão pegando no pé mesmo, porque é relacionado ao artigo 61A das áreas consolidadas em áreas rurais, onde foi feito, as áreas consolidadas em áreas rurais, que estavam desmatadas até 2008, e que podem, então, numa pequena propriedade rural, recuperar menos do que os 30 metros de um curso d'água, por exemplo, né, para uma pequena propriedade pode ser de 5, 8, 12 ou 20 metros, né? É isso que está se falando. Está se falando, olha, não pode cancelar autos de infração, não pode considerar isso uma legalidade quando estiver no bioma Mata Atlântica. Eu digo, por favor, isso foi feito com uma discussão em âmbito nacional para compatibilizar a questão do pequeno agricultor. Então, essa leitura que tenta desacreditar o Ministério do Meio Ambiente atual, independente do posicionamento político, não é essa a questão, mas que tenta desacreditar, irá afetar, inevitavelmente, só o pequeno proprietário rural. Esse será o mais afetado do 61A, que é das áreas consolidadas. Então, não há nexo nenhum nisso, concordo totalmente com o Marcelo, há uma desinteligência nessa proposta, ela não está pautada dentro de um equilíbrio, de uma inteligência, e sim de uma orientação política que visa simplesmente desestabilizar um governo que está aí. É claro isso, tá? Né? Independente dos posicionamentos, porque as leis trabalham juntas. E essa discussão está relacionada ao pequeno produtor rural. E aí, como o Marcelo falou, isso pode causar um prejuízo tão grande, porque você imagina se a gente começar, então, a não aplicar mais as APPs aqui, então, para o bioma Mata Atlântica. Então, significa que o manguezal pode ser cortado? Significa que eu vou poder ocupar uma restinga fixadora de dunas? Olha a tragédia que nós estamos tendo aqui no Campeche, né, das casas caindo aqui, que ocuparam uma área errada. Então, quer dizer, aí os empreendimentos novos respeitam isso. Quer dizer, então agora não vão mais se respeitar? Quer dizer, é uma insanidade, eu diria assim, total, uma desinteligência que está acontecendo, e eu não concordo também. Eu acho que só vai trazer prejuízos essa discussão. Fernanda, se você quiser falar, passar para as considerações finais, então acho que a gente pode encerrar. Não sei se o Marcelo quer complementar, mas acho que você está no mudo, Marcelo. Não,
Eu acho que é isso mesmo que o Rafael complementou bem, né? E acho que todos os temas realmente foram muito bem colocados aí. Eu penso também que ficou curto o tempo. A temática da Mata Atlântica é uma temática muito interessante, até pela conflituosidade que ela gera. Acho que, infelizmente, né, no Brasil nós temos uma legislação que, apesar de boa, ela é muito conflituosa, né, acaba gerando situações de perplexidade, como essa da competência, que vocês tão bem trataram. Agradecer também, em nome do escritório, a participação, a presença de todos nesse ciclo. Foram 4 debates intensos, ricos, né? Nós esperamos voltar a isso, né? Voltar a esse projeto no mês de agosto, com outra roupagem, um pouco diferente, mas também sempre tentando trabalhar com mais de uma visão, né? Considerando que nós acreditamos no debate, nós acreditamos na dicotomia, achamos que é assim que a gente avança. Então, estou certo de que espero que tenha sido bom para todos, para nós, eu estou certo que foi muito positivo, né? Engrandecedor. E, enfim, agradeço mais uma vez e devolvo a palavra a Gabriela para tu concluires. Tá bom, Fernanda, você quer falar suas palavras finais? Suas considerações finais? Só agradecer a participação de todos, agradecer a presença do nosso biólogo Rafael, que muito engrandeceu essa discussão, e desejar uma boa noite a todos. Então tá bom. Pessoal, esse vídeo dessa nossa live, assim como os outros ciclos de debate, vão estar no nosso site do Busagludantas. Então, quem quiser depois, a gente vai ter um link lá para vocês poderem assistir, acessarem. E eu queria agradecer a participação de todos. Então, uma boa noite. Muito obrigado, Rafael, Fernanda e Marcelo. E a gente fica aí à disposição para quando vocês tiverem dúvidas, a gente está sempre à disposição para saná-las. Tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Um forte abraço. Se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau.